Homeschooling. O que é isso, Déia? Vamos falar hoje sobre o homeschool. O que é isso que agora esse povo está querendo inventar moda e ensinar os filhos em casa? Tirar filho de escola? Como é que pode? Isso é ser contra a escola? Não. Ou sim? Sei lá. Depende. Vamos falar sobre tantas questões que envolvem o ensino domiciliar. Até porque, depois do vídeo que a gente gravou, falando por que nós saímos da Canção Nova, muitas pessoas levantaram algumas dúvidas a respeito do que seria isso, homeschooling. Outras, meu Deus, como que eu não conheci isso antes? Como é que é isso? Fala pra nós. E o perigo da não socialização, como é que é isso? Vocês têm condições de educar seus filhos? E a faculdade, quando acontecer? Como é que eles vão ingressar, fazer um vestibular? O que a igreja fala sobre isso, meu Deus do céu? O que a justiça diz? O que a nossa Constituição, o que os tratados internacionais que o Brasil é signatário falam sobre isso? O que a UEFA fala sobre isso? O que a LDB fala sobre isso? Tudo isso a gente vai falar, mas não nesse vídeo. A gente vai falar um pouco nesse vídeo, porque não dá para botar tudo que é e que envolve homeschooling. E também não dá aqui. tempo de gravar antes que o Tomás acorde. Esse é o principal motivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso então nesse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, homeschooling é a prática de educar e ensinar os filhos em casa. Então, os professores destas crianças serão os pais, a mãe ou o pai, né, e que vão encontrar ali durante o dia e diariamente tempo para estudar com seus filhos. Mas estudar o quê? Estudar as matérias que eles precisam estudar de acordo com a idade, mas no nosso caso e de muitas famílias cristãs, estudar os valores cristãos, a moral, a doutrina, a fé, a palavra de Deus, a vida dos santos. Mas é importante a gente lembrar que existem várias formas de homeschooling, não é tudo igual. Não é. Existem pessoas que fazem homeschooling pegando o material da escola e aplicando exatamente como é na escola em casa. Existem aqueles que aboliram todo o ensinamento formal, técnico, não ensinam nada para as crianças, deixam elas aprenderem assim com a vida, que é o chamado unschooling. Existe o after schooling, que seria o homeschooling parcial, em meio período e depois outro meio período. Complementa em casa. E existe dentro do homeschool integral, né, que é o que nós fazemos, que os meninos não vão para a escola, também várias metodologias, várias formas de ensinar. Tem o método clássico, né? Tem já o método lá da Charlotte Mason, e aí vai-se embora, né? Existem inúmeras formas de se educar. Até porque o homeschooling ele é caracterizado pela forma própria de cada família aplicar a educação. Exatamente. Essa liberdade da família, percebendo a necessidade dos filhos, aquilo que é prioridade para a família ensinar, ela foca naquilo. Existem pessoas que focam, por exemplo, o estudo mais em ciência, porque percebe a habilidade na criança mais em ciência. Então, investe muito mais tempo em ensinar ciências, por exemplo. O leque é muito grande. No nosso caso, nós cristãos, católicos, optamos pelo homeschooling, que possui esse viés que a Déia falou, né? Puxado um pouco também para a educação clássica, óbvio, da vida dos santos, trivium, quadrivium, trabalhando patrística. as virtudes, né? Isso. Trabalhando essa questão de desenvolver no filho, na criança, o amor à sabedoria, o gosto pelo conhecimento, a sede de aprender, que é algo que é muito, muito bonito na questão do homeschool, que é desenvolver justamente este amor à sabedoria. Eu acho que essa é a grande sacada do homeschooling. Ele despertar na criança o amor ao conhecimento, essa vontade de aprender. Porque nós estivemos em escola, nós fomos alunos, e a gente sabe que na escola a gente é treinado a estudar para a prova, para tirar uma nota. Isso é um diferencial. Quando a criança ela estuda em casa, ela é treinada a estudar para aprender, para saber, para descobrir, para se encantar com as coisas, para descobrir ali naquele livro um universo, um mundo. Mas Déia, não tem prova? Sim, a família é livre para fazer a avaliação ou não fazer, né? Depende do método que a família vai seguir. Se ela seguir um currículo escolar, ela pode aplicar uma prova, mas a gente usa mais a questão da avaliação. Exatamente. No homeschool se usa mais fazer avaliações semanais ou quinzenais para saber se a criança assimilou o conteúdo. E algo muito bacana é que no homeschool você não precisa passar para um outro conteúdo se a criança não assimilou
totalmente aquele primeiro conteúdo. É isso que eu acho, nós achamos. Assim, a gente não vê a necessidade de uma prova, uma vez que nós estamos acompanhando o nosso filho, aprendendo ali, ele está aprendendo e a gente percebe, a gente vê. Então, a prova serve para quê? Para você comprovar, porque você não sabe se ele aprendeu ou não. Então, você aplica a prova. Nós, que estamos acompanhando no dia a dia, temos a convicção de que ele aprendeu. E a gente só vai passar para frente depois que a gente perceber que ele realmente assimilou a matéria. A gente ensina para os nossos filhos matemática, história, assim, geografia, ciência, português, artes, música, latim. Existem várias matérias que eles vão aprendendo, história. Então, e uma matéria vai se misturando na outra, né, ideia? É a forma que a gente aplica na nossa casa. História, por exemplo, um personagem de um santo que viveu em determinada época. A partir daquele santo, aquele personagem, a gente começa a estudar a história dele, daquele tempo, daquela região e a geografia daquele lugar. Então, a coisa acaba se misturando, interessante. E essa vida dos santos, essa busca pelas virtudes, ela é essencial no processo do homeschooling católico, uma vez que nós priorizamos essa parte. Em relação à aprendizagem, é muito claro o quanto o homeschool é capaz de desenvolver a criança, né? Porque nós somos melhores que os professores? Não, não é isso. Porque nós temos os nossos filhos ali para nos dedicar naquele tempo, né? E conhecendo a criança. Então, eu sei quais são as dificuldades dele, quais são as potencialidades dele, onde que eu posso pedir mais, cobrar mais, o que eu posso, de que forma eu posso desenvolvê-lo ainda mais. E isso dá muito fruto, dá muito resultado. O que eu consigo fazer em 1h30, às vezes com o meu filho, com os meus 2 filhos, a professora, por causa do número numa escola, número de alunos e todos os conflitos com os quais ela tem que lidar, às vezes ela leva 5 horas, uma manhã inteira para conseguir trabalhar. Sem contar que os 2 pilares do processo do aprendizado é o afeto e a pessoalização, né? O afeto tá aí, quer mais afeto do que a própria mãe, que o próprio pai ensinando? Não tem. E pessoalização? Também não tem. Por mais que você tenha 4 filhos, uma professora, né, vamos dizer assim, um pai e uma mãe, para cuidar de 4. Então a pessoalização ainda é muito maior do que o processo escolar. Ainda que seja 10, Tiba, como um vídeo que a gente recebeu de uma mãe homeschooler que tem 10 filhos e que a menina com 16 anos já está no 2º período da faculdade de administração. Né? E ali a mãe, de forma muito pessoal e afetuosa, foi conseguindo educar 1 a 1. Hoje, os filhos mais velhos são já os professores dos filhos mais novos. E uma das características dos filhos homeschooling é o autodidatismo. Eles vão aprendendo a estudar, a pesquisar, a ler. Então, essa é uma das características. E os mais velhos tendem a ensinar os mais novos nas famílias que têm mais filhos. Isso é bonito também. E todos nós aprendemos juntos. Aí as pessoas podem perguntar, mas como você vai ensinar física para o seu menino de 15 anos, por exemplo? Então, uma característica, né, da família homeschool é que toda a família estuda. Né? Então, você vai chegar numa casa onde existe uma família homeschool, vai ter muito livro pela casa. A casa, às vezes, vai estar até bagunçada, mas vai ter livro para todos os lados, porque todos estão estudando. E aprendendo juntos. A mãe está estudando para ensinar os seus filhos, os filhos estão estudando, o pai está lendo, está estudando. E diante de uma dificuldade até do pai e da mãe, nada impede que a gente contrate uma aula particular, por exemplo. Sim. Ou então conte com um amigo que é professor de física, um vizinho. É algo bonito na questão do homeschool, porque não é só uma prática educacional, é um estilo de vida. É um estilo de vida onde a família toda se empenha, se envolve e vive um processo de conversão, um processo de mudança de vida mesmo. Né? Conversão é mudança de vida, mudança de rumo. E a gente acaba vivendo isso, porque toda a família se empenha naquela prática e conta com a ajuda de outras pessoas. Nos Estados Unidos é muito comum as famílias homeschooling fazerem associações. Elas se juntam porque tem às vezes um pai que sabe mais de química, de física, uma mãe que sabe mais de matemática, de música, de inglês. Eles se juntam e tem talvez 1 ou 2 aulas na semana sobre aquela matéria juntos. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Lá o homeschool já é uma prática já consolidada desde a década de 60 e cerca de 3% da população nos Estados Unidos já é homeschooling. Né? A maioria é famílias cristãs. E lá os números que já vêm já de muitos anos
comprovam que filhos educados por famílias homeschooling, eles são melhores nas notas quando vão prestar um vestibular, eles possuem maior capacidade de interação, de convivência, de viver essa fraternidade, até mesmo com o diferente. Né? E abertura muito grande a uma vocação, a vocação religiosa. Isso, existem seminários nos Estados Unidos que 30% dos seminaristas que estão lá vêm de famílias homeschooling. O número de vocações sacerdotais que vêm de famílias homeschooling é muito alta nos Estados Unidos. Por uma razão muito simples, que as famílias cristãs educando os filhos em casa de maneira integral não passa apenas um conteúdo técnico, formando a intelectualidade da criança, mas a forma para as virtudes, para a santidade. E tudo isso envolvido com as matérias que é dado. E se aprende muito na vida, sabe? Então, por exemplo, o tempo inteiro em casa você está ensinando alguma coisa. Quantas laranjas tem na fruteira? Conta aí. 1, 2, 3, 7. Se eu colocar mais 3 maçãs, quantas frutas dá? Entendeu? É muito na prática, é na vida. Nos passeios. Nos passeios. Quantos pares de meia tem na sua gaveta? É tudo muito prático, porque a escola é o próprio ambiente familiar. E a pergunta que não quer calar, e a socialização, Déia? As crianças estarão privadas de contato com outras crianças, e essa socialização, meu Deus do céu? Essa pergunta é sempre a primeira que vem, mas e a questão da socialização? Porque nós fomos educados a pensar que a criança só pode se socializar na escola. Se você vê uma criancinha ali de 4 anos, que às vezes é um pouco agitada, ou não sabe ainda dividir o brinquedo e não vai para a escola, o que se diz? É porque ela não vai para a escola. Põe ela na escola que ela vai melhorar. Gente, a questão da socialização, ela se dá não somente na escola. O primeiro lugar de socialização é na família. Eu quero ler uma coisa que diz aqui na Familiares Consórcio. Familiares Consórcio, o papel da família cristã no mundo moderno. Parágrafo 37. Papa João Paulo II afirma o seguinte: a família é a primeira e fundamental escola de sociabilidade. Enquanto comunidade de amor, ela encontra no dom de si a lei que a guia e faz crescer. O dom de si, que inspira o amor mútuo dos cônjuges, deve pôr-se como modelo e norma daquele que deve ser atuado nas relações entre irmãos e irmãs e entre as diversas gerações que convivem na família. E a comunhão e a participação cotidianamente vividas na casa, nos momentos de alegria e de dificuldade, representam a mais concreta e eficaz pedagogia para a inserção ativa, responsável e fecunda dos filhos no mais amplo horizonte da sociedade. Não somos nós que estamos falando, é a igreja atestando que a socialização começa em casa. É importante que as crianças convivam com outras crianças? Óbvio que é. Claro. Por isso que os filhos convivem na rua, brincam com os vizinhos, eles vão na aula de música, eles vão no karatê, eles vão fazer alguma coisa. Educação domiciliar não é prisão domiciliar. Não é, gente. Parece que a criança vai ficar ali numa bolha o dia inteiro, sentadinha numa mesa, fazendo beabá. Não é isso. E outra questão, a socialização que forma o ser humano é a socialização com o diferente. Quando a criança está com 20 crianças de 6 anos na mesma sala, ela está convivendo com o igual e fazendo as mesmas coisas que todos fazem. Quando que ela é formada? Quando ela vê o amiguinho de 8 ou de 10, cuida do irmão mais novo, tem responsabilidade sobre aquele que tem mais necessidade do que ela, aprende que existe uma hierarquia que é preciso obedecer a pai e mãe, o vô e a avó, o vizinho, a madrinha, o mais velho, o mais novo. É esse tipo de socialização que traz formação e que faz a criança crescer como indivíduo. Então as pessoas são acostumadas a pensar que socializar é conformar-se com o modo como a sociedade caminha. Ensinamos os nossos filhos, a partir do nosso exemplo, das nossas atitudes, a cuidar de quem precisa, a ser atencioso com os outros, a dar atenção, a cumprimentar uma pessoa quando se encontra com ela, a ter respeito com os mais velhos. Ensinamos tudo isso, a brincar, a dividir, a partilhar. E eles vivem isso com as outras crianças, mas não queremos de forma alguma que eles sejam socializados pelas regras da sociedade. E para a gente entender um pouco disso, tem um trecho do livro Homeschooling Católico, que é um livro importantíssimo para quem quer começar a viver a prática em casa. Portanto, a pergunta que nossos amigos e parentes deveriam fazer não é a socialização, e sim, em qual mundo seu filho será socializado?
No do humanismo secular, onde a satisfação pessoal, os valores individualistas e as escolhas egoístas vêm primeiro? Ou no mundo cristão, onde servir aos outros e a Deus é o propósito da existência humana? Quem diz isso é a Mary Kay Clark. Ela é uma mulher americana que educou 7 filhos com homeschooling. E estes 7 filhos, todos homens, hoje também têm famílias e também educam os filhos em casa. Hoje ela é diretora de um instituto que ajuda pais homeschoolers, fornece conteúdo, tutoria para pais homeschoolers lá nos Estados Unidos. Gente, tem muito conteúdo sobre este assunto, nós não vamos aqui esgotar o assunto, é impossível, mas esse foi o primeiro vídeo, a gente vai continuar falando sobre isso também. Então teremos mais vídeos aí durante essas semanas que estão vindo. A gente vai falar sobre os documentos da igreja que trata sobre essa autonomia dos pais, falar mais sobre esse mito chamado socialização ou antissocialização. Também a questão jurídica hoje, como que está o homeschool no Brasil, né? Mas a gente quer deixar muito claro que nós não estamos aqui querendo dizer para você que você é obrigado a tirar seus filhos da escola ou que seus filhos não vão vir a gente se eles permanecerem na escola. O homeschooling é para poucos também, né, Déia? Aqueles que sentem-se preparados para isso, que têm uma estrutura, que sentem que é por aí, né? Isso parte também da liberdade dos pais. Exatamente, mas nós queremos partilhar com vocês algo que ainda não é do conhecimento de muita gente, que é a questão do homeschool, algo que para nossa família tem sido muito bom e para muitas outras. Hoje no Brasil são mais de 7.000 famílias que fazem o ensino domiciliar, e que assim como a gente vem aqui falar de livros para vocês, de coisas que dão certo na nossa casa, que são boas para nós, a gente também quis falar sobre o homeschool, mas cada um é livre para fazer da forma como quiser. Eu te respeito, você que põe seu filho na escola, e eu peço que você também nos respeite na nossa decisão, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.